Som, teste, teste. Som. Você consegue me dar luz aqui um pouquinho? Irmãos queridos, que bênção poder partilhar com vocês nesta tarde a palavra de Deus, especialmente depois de ouvir uma palavra tão encorajadora, tão confrontadora, tão oportuna, como a que ouvimos agora há pouco, do pastor Jonas Madureira. Hoje eu quero repartir com vocês aquilo que alguns possivelmente já ouviram, mas o meu coração sente-se encorajado sempre que penso, medito sobre este tema. Então convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18. 2 Timóteo 4, 9 a 18. Antes de nós lermos esse texto, vale a pena recordar que Paulo escreve esta carta, que é a última carta que ele envia a Timóteo, a última carta que ele escreve. Ele escreve essa carta da sua segunda prisão em Roma. Ele escreve essa carta quando ele já estava sentenciado à morte. Ele escreve essa carta no corredor da morte, na antessala do martírio, já com o pé na sepultura e a cabeça debaixo da espada de Roma. Ele escreve essa carta quando o cristianismo estava sofrendo um sério risco. Isso porque ele está preso agora não como um apóstolo, como um pregador, mas ele está preso como um malfeitor, como um bandido. Ele está preso e pesa sobre ele a imputação de um gravíssimo crime, de ser o líder dos incendiários de Roma. E eu fico a imaginar essa cena, porque vocês que acompanharam os noticiários, viram um prédio de mais de 20 andares desabando em São Paulo, e aquilo tomou conta da imprensa no Brasil inteiro. O incêndio de Roma, e Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes, destruiu 70% da cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Não se tem conhecimento na história de um incêndio de tamanha proporção. E, muito embora Nero provavelmente tenha sido o incendiário, ele coloca a culpa desse incêndio nos cristãos. E Paulo é preso agora, e pesa sobre ele este grave crime. E os irmãos da Ásia já o haviam abandonado, e ele está aqui, no corredor da morte, escrevendo esta carta ao seu filho Timóteo, que era um jovem, tímido, doente, para encorajá-lo. E eu não sei se vocês concordam nesse particular, mas me parece que um homem, uma mulher, quando está morrendo, suas palavras finais são palavras de muito peso. E eu gostaria que nessa perspectiva que você acompanhasse a leitura, para ouvirmos as últimas palavras que Paulo profere antes de ser morto. E ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês, para só voltar nesse texto já no final da minha fala. Meu propósito hoje é de trazer à memória esclarecida de vocês a história deste homem que foi certamente o maior apóstolo, o maior pregador, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem é este homem? Que morre pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonado, não tendo sequer uma capa surrada para usar na chegada do inverno. Quem é este homem que é arrancado dessa masmorra e é levado ao patíbulo e ali é degolado? Quem é este homem que, não obstante circunstâncias tão adversas, influenciou o mundo e ainda inspira milhões de pessoas e ainda motiva você e a mim na tarde deste dia? O meu propósito nesta tarde é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Talvez a primeira verdade que vem à tona à luz da Escritura está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era espécie de um judeu puro sangue. E Atos 22, 3 diz que ele foi enviado ainda jovem para Jerusalém, onde morava a sua irmã, para estudar aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, para tornar-se um líder do judaísmo, um rabino. Conforme Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele se destaca dentre os seus pares, pela sua inteligência, pela sua personalidade forte, pelo seu zelo, pela tradição de seus pais. E certamente tudo fazia crer que ele seria o grande expoente do judaísmo do primeiro século. Mas curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, não perlustrando os bancos de uma academia, não assentado aos pés de um grande mestre, mas crescia na urdidura da luta de uma carpintaria, com as mãos calejadas. E esse rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele não pregava como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, e o evangelho do reino era anunciado. Isso certamente provoca uma reação de inveja e ciúmes nas autoridades judaicas, mormente escribas e fariseus. Perseguem-no, vigiam-no, acusam-no, prendem-no, levam-no ao pretório romano, ou melhor, antes ao sinédrio judaico. Ali ele recebe 2 pesadas acusações: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Bem de manhã, naquela sexta-feira, levam o rabino da Galileia diante do pretório romano, e Pilatos, contra a sua consciência, o condena à morte, e morte de cruz. Crucificam-no, sepultam-no, para alívio do sinédrio judaico. Porém, um fato inusitado acontece. No primeiro dia da semana, seu túmulo é aberto, de dentro para fora. Ele entra nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte com a sua morte, por vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. Isso é uma bomba no arraial do inimigo. Nesse momento, Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro do sinédrio, para se transformar no maior perseguidor do cristianismo nascente. E quando você lê o livro de Atos,
você percebe que ele é descrito de duas maneiras, bem claras, bem fortes. Primeiramente, ele é descrito como uma fera selvagem. É isso que está em Atos, capítulo 9, versículo 1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, e essa palavra, na língua original, é a mesma para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem, se não vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele mesmo se define como um blasfemo, insolente, perseguidor. 1 Coríntios 15,9, ele chega a dizer que ele deveria ser o menor dos apóstolos, porque perseguira a igreja de Deus. Mas Atos, capítulo 8, versículo 3, diz que ele assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão. Ele não respeitava domicílio doméstico. Gálatas 1, versículo 13, diz que ele devastava a igreja de Deus. Entretanto, Atos 9, verso 21, diz que ele não apenas assolava e devastava, mas ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. E vocês bem sabem que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Ele era um assassino, ele era um monstro, ele era cruel, ele era um tirano, ele era uma fera selvagem. E isso ainda fica mais claro quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 4, quando diz que ele procurou com fúria assassina perseguir o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia também a religião dos crentes. Mas Atos 26, 9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes e a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26, 10 diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele não mandou matar apenas Estevão, ele mandou matar muitos crentes em Jerusalém. Ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele era um monstro, ele era uma fera selvagem. Mas Atos 26, 11 diz que ele entrava nas sinagogas, afligia os crentes, forçando-os a blasfemar, e até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecido, ele os perseguia. Em outras palavras, ele não respeitava também lugares sagrados. Ele não oprimia a igreja apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou vocês negam a Jesus, eu prendo vocês, ou vocês negam a Jesus, eu bato em vocês, ou vocês negam a Jesus, ou eu mato vocês. Ele era um monstro, ele era uma fera selvagem. Mas quando você lê o livro de Atos, você percebe que ele é descrito de outra maneira. Não apenas uma fera selvagem, mas também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Senhor Jesus se revela a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu não sei quantos de vocês viveram na região rural como eu. Eu já vi muito boi, muito garrote sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um touro bravo é o aguilhão. É o aguilhão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é um fato. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa e arrastava homens e mulheres para jogá-los na cadeia, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e arrastava homens e mulheres depois de bater neles na cadeia, todas as vezes que ele dava o seu voto para matar um crente, e em vez desse crente blasfemar contra o nome de Jesus, preferia morrer por amor a Jesus, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que o domador de touro bravos, enquanto ele caminhava para Damasco, cheio de fúria,
para encerrar em cadeias os cristãos, o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão e grita desde o céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Encerra-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. E você nota que ele é levado, conduzido daquele caminho de Damasco para a rua direita, na casa de Judas, onde ele fica 3 dias cego, orando, jejuando. Quando então, segundo Atos 9,13, o próprio Senhor aparece a um discípulo lá em Damasco, chamado Ananias, diz: Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado. E diz a Bíblia que Ananias disse assim para Deus: mas Senhor, eu tenho escutado de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém? Mas Deus vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai e impõe as mãos sobre ele, chamando-o de irmão. Seus olhos voltam a enxergar, as escamas caem dos seus olhos, ele é batizado, ele recebe o poder do Espírito Santo. E agora confira comigo, por favor, Atos capítulo 9, versículo 20. Logo que ele é curado, logo que ele recebe o Espírito Santo, logo que ele é batizado, diz Atos 9:20, que ele passa a pregar nas sinagogas lá de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora notem comigo o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. A pergunta que eu faço a vocês é essa: tem alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Há uma grande diferença. Demonstrar é provar uma tese, detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20, onde ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, para o que ele fez no verso 22, onde ele demonstra que Jesus é o Messias? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 18. Diz que quando ele foi convertido no caminho de Damasco, ele não consultou carne e sangue, não subiu aos apóstolos que estavam em Jerusalém, mas ele foi para a região da Arábia, e ele fica lá na Arábia 3 anos, e depois de 3 anos ele volta novamente a Damasco. A grande pergunta é: o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Ele não aprende a teologia que ele nos mostra porque ele aprendeu aos pés de um Gamaliel, ele recebe por revelação do Senhor Jesus. Nesses 3 anos ele certamente leu e releu o Antigo Testamento, e na medida que ele lia e relia, ele começa a ter uma visão aberta, as escamas são tiradas dos seus olhos, e ele começa a entender uma gloriosa verdade: aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias de Deus. Convencido dessa verdade, diz Gálatas 1,18, que ele volta outra vez para Damasco, e é aqui nessa volta que se encaixa o versículo 22, 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo, e ele precisa fugir de Damasco, de uma forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo, de noite. Para onde ele vai agora? Agora ele vai para Jerusalém. E aqui eu gostaria que você, por favor, acompanhasse esse raciocínio, porque eu gostaria de levantar uma tese aqui, e a tese é essa. Nós às vezes imaginamos
que Saulo já foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato. Não é um fato. Porque Saulo precisou aprender uma das mais importantes doutrinas do cristianismo, doutrina essa que ele mesmo ensinou na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, que é a doutrina da nova aliança. Quando ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar, no capítulo 2, verso 16 de 2 aos Coríntios, e só vem a resposta no capítulo 3, a partir do versículo 4 a 6, a nossa suficiência vem de Deus. Prestem bem atenção comigo. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse para Moisés, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês, fizeram? Não, não fizeram. Por que não fizeram? Faltou sinceridade para eles? Não, faltou poder. Poder. Nós poderíamos sintetizar o seguinte, na velha aliança tudo depende de mim, nada depende de Deus. Na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de mim. A tese que eu quero levantar é que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está movido pela velha aliança. Por quê? Porque ele sobe plenamente convencido de que ele vai ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, exceto Judas Iscariotes. E você sabe que aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tidos como gente de segunda classe, gente sem massa cinzenta, gente cercada de gentios, terra de gente endemoniada. E Saulo pensou, aqui em Jerusalém, esses homens galileus não vão conseguir nada. Eles não conseguirão alavancar a obra aqui. Eu sou o cara para levar essa obra adiante. Mas ele tinha uma segunda razão para pensar isso. Os apóstolos de Jesus, além de galileus, eram iletrados. E Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estava o Sinédrio, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os doutores da lei. E ele pensou assim, esses homens, além de galileus, são iletrados, não vão conseguir mesmo. De jeito nenhum. Não vão prosperar. Mas ele tinha uma terceira razão, eu conheço Jerusalém. Eu estudei em Jerusalém. Eu conheço os corredores do poder eclesiástico de Jerusalém. Aliás, eu persegui a igreja aqui em Jerusalém. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, eu tenho o melhor currículo. Eu tenho a melhor performance. Se fizer um assessment, eu ganho para ser o melhor plantador de igrejas dessa cidade, e eu tenho o maior cabedal, e eu tenho o melhor acervo para levantar essa obra aqui e levá-la adiante. Com essas ideias fervendo em sua mente, é que ele sobe para Jerusalém. Agora, confira comigo o capítulo 9, versículo 26. Quando ele chega em Jerusalém, sabe o que acontece? A igreja não acreditou nele. Os discípulos acharam que estava blefando, sabotando a fé cristã, e bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeia o orgulho dele aqui. Deus está tratando com ele, antes de trabalhar através dele. Porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Mas aí olha comigo 9:27, que Barnabé, aquele coração grande que ele tinha, pega o Saulo, trabalha com ele, acompanha-o, o apresenta aos apóstolos, os apóstolos o recebem, e aí sim ele é recebido na igreja e começa a falar desenvoltamente, começa a discutir com os helenistas, que eram judeus nascidos fora de Israel, e quando ele estava achando que ele estava começando a alavancar a obra, os helenistas tomaram a decisão, vamos matá-lo. Aí os membros da igreja, os discípulos chegaram para ele e disseram, olha Paulo, não dá para você ser nosso pastor não, você tem que ir embora. Agora deixa eu dizer uma coisa para os meus colegas pastores, não é fácil você estar convencido que você deve ficar numa igreja, quando os membros desta igreja estão convencidos que você deve ir embora da igreja, é complicado isso,
Muito complicado. Ele quer ficar, mas os membros não querem que ele fique. Agora notem mais. Não era apenas os membros que queriam que ele fosse embora, não. O próprio Deus apareceu para ele, está escrito isso em Atos 22, 17 a 19, e diz assim: vai embora de Jerusalém, vai embora, eles não vão te ouvir. Ô gente, ser mandado embora pelo conselho da igreja, pelos diáconos da igreja, pelos presbíteros da igreja, ou pela assembleia da igreja, é uma coisa. Agora, ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta opção para nós, não é verdade? Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Não foi. Aliás, veja aí você, capítulo 22, 18, que ele começa a razoar com Deus, ele começa a discutir com Deus. Mas, Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Ô Deus, o Senhor pensa melhor. O Senhor pensa direito. O Senhor não pode cometer esse erro estratégico. Essa igreja depende de mim, precisa de mim. Senhor, eu sou insubstituível, eu não posso sair daqui, senão a coisa não anda. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar. Deus disse, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Não foi. Volta os olhos para Atos 9:30, por favor. Diz lá que os discípulos o levaram de Jerusalém a Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. Mas de Cesareia levaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Onde era Tarso? O lugar onde ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, está muito enganado, é você que precisa de mim. Então faz uma coisa, arruma as malas e volta para casa. Precisamos baixar a bola, como nós ouvimos agora há pouco. Deus precisa reduzir você a nada, para você entender que Deus é tudo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, sabe quanto tempo ele ficou no molho, debaixo do anonimato, fora dos holofotes, lá em Tarso? Mais de 10 anos. Para quem queria ser líder, fica no anonimato mais de 10 anos. Para aprender uma coisa, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido ainda não. O pior está em Atos 9:31. Olha aí. Diz que no dia que ele foi embora, arrumou as malas e foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Aí é demais. Você entendeu como é que Deus trata com a gente? Você acha que você é o tal, e aí você que está impedindo o avanço. Deus não depende de nós, nós é que dependemos dele. Pois bem, depois de uns 14 anos, explode um avivamento lá em Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. Você sabe que Antioquia era a terceira maior cidade do mundo. Barnabé chega lá, conforme Atos 11:25, lembrou do Saulo, foi atrás dele, pegou, trouxe para Antioquia. Atos 11:26 diz que eles ensinaram ali uma multidão de discípulos. Louvado seja Deus. Deus não tem pressa quando trata de preparar os seus obreiros. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Esse negócio que tem de propaganda aí, aprenda a falar inglês em 90 dias, não acredite nisso. Faça um curso rápido e você vai ser um pregador em 2 meses. Também não acredite nisso. Discipulado, como ouvimos agora há pouco, é uma vida. Você nunca se forma nesse curso. Eu tenho certeza disso. Os colegas aqui mais vividos, mais experientes, é a sensação que eu tenho, que eu estou ainda
sem nenhuma falsa modéstia, arranhando a superfície. É o que eu sinto. Sabe o que eu sinto? Quando eu vou pregar, o joelho treme, a mão fica suada, até hoje. A sensação que eu tenho é que eu sou inadequado, porque esta obra é tão maior do que nós, este evangelho é tão glorioso, que Deus primeiro trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Aí diz Atos 13, 1-3, que a igreja está orando e está jejuando, quando o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste atenção em quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus ele estava trabalhando nele. E aí quando saem para a obra missionária, levam com eles o jovem João Marcos, que era primo de Barnabé, como repereta, como auxiliar dos dois missionários. Chega em Chipre, o procônsul Sérgio Paulo, interessado no evangelho, mas tem um mágico a tiracolo. Todo governador na época tinha um mágico a tiracolo, desde a época do Egito, lá você lembra disso. Aí o camarada começou a impedir o procônsul de ouvir o evangelho, porque se o procônsul se convertesse, ele perdia o emprego. Quando Saulo percebeu a jogada do camarada, Saulo se virou para aquele mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos espirituais do governador são abertos, ele é convertido a Cristo. A partir daquele momento, diz a Bíblia que Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali vai ser o grande líder do cristianismo. Por quê? Porque aprendeu a verdade, tudo depende de Deus, nada depende de mim. Até que eles cheguem perto da Panfilha, e diz Atos 13, que aqui em perto da Panfilha, o jovem João Marcos deixa os dois apóstolos, os dois missionários, porque Barnabé chama de apóstolo, mas não no sentido dos 12, não vou entrar nessa discussão agora, e nem precisa, e volta para casa da sua mãe. A grande pergunta é, por que João Marcos voltou para casa da sua mãe e deixou os dois? A Bíblia não diz, mas nós podemos levantar algumas possibilidades. E eu quero levantar 3 possibilidades. Primeiro, ele era muito moço, pensou que obra missionária ou viagem missionária era turismo. Quando ele percebeu que não era, falou: estou fora. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, quando ele saiu de Antioquia, quem era o líder do grupo, da caravana? O primo dele, Barnabé. No meio do caminho muda o comando. Lá na liderança do meu primo eu tinha coragem, na liderança do Paulo eu não vou não, vou voltar. Terceira possibilidade, eu creio nessa última. Diz a Bíblia, em Gálatas 4:14-16, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Que muito provavelmente mais tarde, em 2 Coríntios 12:7, o próprio Paulo vai dizer que era um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Portanto, o espinho na carne de Paulo vem de quem? Do diabo ou de Deus? E o contexto é claro, vem de Deus. Por que você sabe disso? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você acha que o diabo tem algum interesse em que você não seja soberbo? Agora, como é que é esse negócio então? Se vem de Deus, por que o diabo esbofeteia? Porque o diabo é especialista nisso. Quando a providência é carrancuda, ele pega o sofrimento e bate na sua cara. Está vendo aí? Ó? Se Deus amasse você não está passando por isso. Mas a grande pergunta então é, que enfermidade era essa, que Paulo chama de espinho na carne, pelo qual orou 3 vezes para ser curado, e Deus disse: não vou curar você não, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muito provavelmente, essa região onde João Marcos deixa Barnabé e Paulo,
Era uma região pantanosa, alagadiça, com fortes incidências de malária. Provavelmente Paulo pega uma malária ali, que provocava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão, e parece-nos que Paulo tinha um probleminha de visão, até porque lá em Gálatas 4 disse que, se possível, eles teriam arrancado os próprios olhos para dar a Paulo seus olhos. É por isso que Paulo tinha às vezes um secretário para escrever as cartas, só na conclusão que pegava a pena e falou: agora vede com que grandes letras eu vos escrevo. Talvez por isso ele chamou lá o presidente lá do Sinédrio, de parede branqueada, eu estava enxergando meio lusco-fusco. Mas o certo é que Paulo e Barnabé deixam essa região pantanosa de perto da Panfilha, sobe as montanhas do Cáucaso e vai pregar o evangelho lá naquela região da Galácia do Sul, com dores, com lágrimas, com sangue. Mas deixa igrejas estabelecidas, deixa a liderança constituída e a obra de Deus prosperando. Aí confira aí, por favor, Atos 14, 26 e 27, que eles retornam para a igreja enviadora, e reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus e como Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Nota de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos querer os holofotes para nós. Quem faz a obra é Deus, quem abre portas é Deus, quem convence de pecado é Deus, quem dá o arrependimento para a vida é Deus, quem regenera é Deus, quem justifica é Deus, quem perdoa é Deus, quem transforma é Deus, quem santifica é Deus. A salvação é de Deus, de A a Z. Então não tem glória para você nem para mim. Se Deus está nos usando, vamos botar a boca no pó, porque é por dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Agora é hora de fazer a segunda viagem missionária. Agora preste atenção, diante de fazer a segunda viagem missionária, tem um ponto aqui que tem um link muito precioso com a palestra que nós ouvimos do Jonas. Porque quando a obra de Deus avança, quando a igreja cresce, o diabo se agita, não? Ou vocês não acreditam que o diabo interfere nesse negócio? Veja você, capítulo 15, versículo 1, que quando os membros da seita dos fariseus escutaram que os gentios estão se convertendo, desceram então para Antioquia e disseram o seguinte: se vocês não guardarem a lei de Moisés, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. 15:1, 15:4. Agora, preste atenção que isso não é uma teologia boa, isso não é evangelho. Eles estão dizendo que só o sacrifício de Cristo não é suficiente, que só a fé em Cristo não é o bastante para a salvação, tem que agregar algo mais à obra de Cristo. Agora, preste atenção no que eu vou falar, porque está muito linkado com o que o Jonas falou. Quando a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica. Quanto mais se prega, pior fica. Vocês têm dúvida disso? Hoje tem dia que eu tenho assim, eu me programo, eu vou assistir um programa de televisão hoje, 5 minutos, eu não vou desligar, eu não vou mudar de canal. Quando dá 2 minutos, eu já estou fervendo por dentro, tem que mudar o canal. Porque tem pregador por aí afora, nessa televisão doida que vocês estão vendo aí, que consegue falar tanta heresia com 2 minutos que você fica desesperado. Aí Paulo entendeu uma coisa: não adianta sair para a obra missionária sem corrigir a rota, sem melhorar a teologia, sem consertar aqui na base. O que é que nós vamos pregar? Aí convocaram um concílio, presbíteros, os apóstolos, falou lá Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, liderando o concílio, tomaram uma decisão, escreveram a decisão, nomearam comissão para ler o documento nas igrejas, resolvido o problema doutrinário. Sim, agora vamos de novo, vamos fazer para a segunda viagem missionária. Atos 15, 36 a 41, nota aí. Aí Paulo chega para o Barnabé e diz assim: Barnabé, vamos de novo? Vamos sim, Paulo, só um detalhe, o meu primo quer ir de novo.
Paulo disse, o quê? Fala de novo, não entendi não. O meu primo João Marcos quer ir com a gente outra vez. Ah, Barnabé, conta outra. Comigo ele não vai não. Eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Mas Paulo, o rapaz é jovem, inexperiente, ele quer ter uma nova experiência, quer ter uma outra oportunidade. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, vamos dar uma chance, vamos perdoar o rapaz, vamos dar uma oportunidade. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que os dois tiveram uma desavença tal por causa do João Marcos, que eles não caminharam juntos mais. Ô gente, nem o apóstolo Paulo era perfeito. Graças a Deus, né? Preste atenção que Paulo está sendo muito radical aqui, intolerante. Agora, nota de rodapé aqui. Os líderes não deviam brigar, mas brigam. É triste, mas brigam. Agora, mesmo quando os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Aí o Barnabé investe no João Marcos, vai para Chipre, Paulo diz, não, eu vou escolher outro camarada, escolher o profeta Silas, da igreja de Jerusalém, vai para outra direção. Bom, o livro de Atos caminha com Paulo. E ele quer ir para a Ásia, diz a Bíblia. O Espírito de Deus o impede de ir para a Ásia. Quem dá a direção missionária para a igreja é Deus. E de repente ele escuta a voz de um varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Europa, ele entra na Macedônia, ele entra no Ocidente. Louvado seja Deus, eu estou aqui, você também, talvez por essa direção missionária dada a Paulo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Quem dá a direção missionária para a igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Se você ler atentamente o livro de Atos, você vai perceber isso. Paulo só se fixou, sabendo do pouco tempo que ele tinha, em lugares estratégicos. Filipos, colônia romana, Tessalônica, capital da Macedônia, Bereia, importante cidade da Macedônia, Atenas, a capital intelectual do mundo, Corinto, capital da Caia, Éfeso, capital da Ásia Menor. O que Paulo está nos ensinando? Estratégia missionária. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Vamos alugar um espaço? Ou vamos comprar um terreno? Vamos construir um templo? Vamos. Em que lugar? Que bairro? Que rua? Que terreno? Porque às vezes, se não se faz essa análise, vai se construir um templo lá na rua mais escondida, do bairro mais distante, do lugar mais difícil de acesso, vai ficar 20 anos lá, igual uma congregaçãozinha parada. O que Paulo entendia é o seguinte, se você plantar igrejas estratégicas influenciam toda a sua micro-região. Pega Atos 19, Paulo passa 3 anos em Éfeso. Naqueles 3 anos, ele não impacta só Éfeso não, ele planta igreja em toda a região, a micro-região de Éfeso. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Agora, mesmo quando você tem a direção de Deus, e mesmo que você escolha os melhores métodos, você não tem vida fácil. Não dá para fazer a obra de Deus dormindo em berço esplêndido. Ele foi açoitado em Filipos e preso, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso. Lá de Antioquia, muito provavelmente, ele escreve a sua primeira carta aos Gálatas. Agora ele chega, depois que passou por toda essa fase, ele passa 1 ano e meio em Corinto, de onde ele escreve para as suas 2 cartas à igreja de Tessalônica. Ele deixa Corinto e vai para a 3ª viagem missionária, fica 3 anos em Éfeso, de onde escreve as suas 2 cartas aos Coríntios. E eu quero acreditar, irmãos, que um dos maiores avivamentos da história da igreja aconteceu na cidade de Éfeso. Sabe o que eu fico pensando, Jonas? Se um de nós hoje, com toda a tecnologia que temos a nosso favor, chegássemos numa cidade como Éfeso, que tinha mais de 300 mil habitantes, ficar 3 anos ali, sem jornal, sem rádio, sem televisão, sem zap, uma cidade idólatra,
que hospeda uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da grande deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Uma cidade fortemente ocultista, feitiçaria. E em 3 anos, a cidade muda. Os nichos do templo de Diana começam a entrar em colapso, o comércio daquela idolatria acaba. Os livros de magia são queimados em praça pública, a palavra de Deus prevalece, igrejas são plantadas em toda a região. E a igreja de Éfeso vai se transformar na igreja estratégica do Novo Testamento, Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Ele está agora saindo de Éfeso, diz a Bíblia, com um propósito, ir para Jerusalém e levar uma oferta para os pobres da Judéia. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, Atos 18:2 diz que no tempo de Cláudio houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Sem terra, sem casa, sem recursos, voltaram de mão abanando para a Judéia, passando dificuldades. Segundo, Gálatas 2:10 diz que quando Paulo vai para os gentios, os colunas da igreja de Jerusalém disseram para ele assim: você pode ir para os gentios, Paulo, mas não se esqueça dos pobres. O evangelho e a obra social caminham de mãos dadas. Nós não subscrevemos esse negócio aí de teologia integral, que tem um viés marxista na teologia. Mas nós entendemos que o evangelho é para o homem integral. Jesus curou toda sorte de enfermidades e doenças. Jesus pregou, Jesus ensinou. O evangelho resgata o homem na sua plenitude. Então o que Paulo está fazendo? Levantando uma coleta, levantando uma oferta especial para enviar para os pobres da Judéia. Presta atenção nisso. Tem muita gente que confunde 2 Coríntios 8:9 com dízimo. Tem nada a ver uma coisa com outra. Isso aqui é uma oferta pontual, está sendo levantada por uma causa específica, para atender uma necessidade específica. E diz a Bíblia que quando ele está saindo de Mileto, para viajar rumo a Jerusalém, ele reúne os líderes da igreja de Éfeso e diz o seguinte: olha, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo está lá, prende-o com o cinto e diz assim: é isso que eles vão fazer com você em Jerusalém, Paulo. Os discípulos tentam demover Paulo de subir para Jerusalém e ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Por que ele está levando uma oferta? Por 2 motivos. Primeiro, para atender a necessidade daqueles crentes. Segundo, para costurar a unidade espiritual da igreja judaica e gentílica. Quando ele chega em Jerusalém com as ricas ofertas, e era muita grana, a ponto do governador Félix se interessar nesse dinheiro, receber uma propinazinha. Nota de rodapé: Paulo levanta o dinheiro, mas Paulo não leva o dinheiro, presta atenção nisso. Paulo nomeia uma comissão para levar o dinheiro. Sabe por quê? Pastor não deve lidar com dinheiro. Pastor não pode ocupar papel de tesoureiro da igreja. Mesmo que você seja 100% honesto e íntegro, você precisa cuidar não só da realidade, você precisa cuidar também da sua reputação. Em Jerusalém, Paulo é preso. 40 judeus entram em voto de conspiração, de anátema, de nós não vamos comer, não vamos beber enquanto não matar Paulo. A notícia vaza, chega no sobrinho de Paulo, chega em Paulo, chega ao comandante. Naquela noite Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia, fica 2 anos preso ali, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Festo estava para entregá-lo ao Sinédrio, o Sinédrio estava tentando cooptar o governador para entregá-lo, e eles matariam Paulo na estrada. Paulo percebeu a jogada e disse: eu sou cidadão romano, quero ser julgado diante de César. O governador diz: para César você quer ir? Para César você irá.
Mas antes disso, lá em Atos 23:11, Deus apareceu para Paulo lá em Jerusalém e diz assim: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Mas quando Paulo estava saindo para viajar para Jerusalém, ele escreve a sua carta aos romanos, e lá no capítulo 1 e depois no capítulo 15, ele afirma para a igreja de Roma que o desejo dele era ir para Roma, e de Roma ser enviado à Espanha. Agora preste atenção comigo, se Paulo queria ir para Roma, se Deus o manda para Roma, o que você espera ao viajar para Roma? É que Deus o guarde pelo menos. Ele embarca para Roma e enfrenta um naufrágio. Dá para entender isso? Tem 276 pessoas dentro do navio. O pânico, o medo toma conta de todo mundo. A morte mostrava a carranca para eles. Aí um anjo aparece para Paulo no navio e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer não, entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E naquela noite eles fizeram a oração mais óbvia da história, eles oraram para o dia amanhecer. Já pensou em um negócio desse? Você já orou para o dia amanhecer? Porque se você orar, o dia amanhece, se você não orar, amanhece do mesmo jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem hora que a noite é tão escura, que você ora para o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, amanheceu a solução, porque eles avistaram a ilha. O navio se arrebenta todo, a carga do navio se perde toda, mas todos se salvam. E diz a Escritura que os malteses, que eram bárbaros, não falavam o grego, acolheram-nos com urbanidade, fizeram uma grande fogueira, porque estavam molhados com frio. E daquelas pessoas que estavam se aquentando ali ao redor da fogueira, a única pessoa que procurou manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi catar uns gravetos. E quando ele pega o punhado de graveto e joga no fogo, no meio dos gravetos estava uma víbora, uma cobra. E a cobra então, ao perceber o calor do fogo, pula do fogo e prende na mão do Paulo. Meus irmãos, convenhamos, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Os bárbaros malteses gritaram logo: é um assassino, tem se livrado da morte do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino mais, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Mas não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, não, foi a mão da providência divina. Eu gosto muito de um livro do Dr. John Piper, Sorriso Escondido de Deus. E nesse livro ele diz o seguinte: quando a providência é carrancuda, usando uma fala de William Cowper, a face de Deus é sorridente. Uma das verdades mais consoladoras da Bíblia, irmãos, é a doutrina da soberania de Deus. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego. A mão de Deus dirige o nosso destino. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos, doentes, Paulo orou por eles, eles foram curados. Paulo passa os 3 meses de inverno ali, e agora os malteses enviam Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. E ele chega em Roma, não como sonhara chegar. Chegar preso, chegar algemado. Mas ao escrever sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas, Paulo? Perguntaríamos nós. Que coisas? E ele poderia fazer um resumão para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem entende que nada aconteceu por acidente ou por acaso, a mão de Deus estava presente em todas essas circunstâncias.
E ele escreve em Filipenses 1, que porque ele está preso, 3 coisas aconteceram. Primeiro, os crentes foram mais encorajados a pregar. Quando os crentes que estão soltos, olham para Paulo na cadeia, e Paulo está trabalhando mais do que eles lá dentro, que eles aqui fora, mexeu com o brilho deles. Ray Stedman, não sei quantos leram Ray Stedman. Ray Stedman já esteve aqui no Brasil, um dos preletores mais abençoados que eu conheci, e ele tem uma tese, eu não gosto tanto dessa tese dele. Mas ele diz o seguinte: um dos mais importantes métodos do crescimento da igreja é botar os pastores na cadeia. Os crentes vão se mexer. Segundo, porque ele estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Era a nata, o escol, soldados da alta patente. Eram 16 mil soldados da mais alta patente. Eram a guarda pessoal do imperador, gente que tinha livre acesso nos corredores do palácio, que influenciava a vida política do império. Preste atenção nisso. Se Paulo estivesse solto, ele jamais alcançaria aquele grupo. O que é que Deus faz? Leva o seu apóstolo para dentro da cadeia, para que ele pudesse alcançar a nata de Roma. O que estava acontecendo? Ele ficou 2 anos preso. Era cidadão romano, 3 turnos por dia, tinha um soldado algemado com ele, todo dia, 3 turnos por dia. O que Paulo fazia com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara estava algemado, não podia fugir. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Deus é maravilhoso. Terceiro, porque ele estava preso, não podia sair da cadeia, não podia visitar as igrejas, o que é que ele faz? Começa a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemon. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, se Paulo não estivesse preso, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais emocionante e importante da sua história. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair, e saiu, mas não para se aposentar, não para vestir um pijama, não para deitar numa cadeira de balanço. Vou lhe dizer algo soleníssimo aqui: não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e um pouco de fôlego nos seus pulmões, você precisa testemunhar deste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Paulo saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Muito provavelmente já foi à Espanha, muito provavelmente. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis. Nesse interregno ele escreve mais 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Mas vocês todos sabem que no dia 17 de julho do ano 64 acontece a grande tragédia. Roma é incendiada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi, botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Aí começa o massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche, queimados vivos. Paulo era o grande expoente do cristianismo e ele está sendo caçado. E muito provavelmente, ele foi pego quando estava em Trode, na casa de Carpo. Nem deu para pegar os livros, nem os pergaminhos, nem sua capa. E agora ele é levado para uma masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas são leprosas, ou para o martírio. É dessa masmorra que ele escreve a sua 2ª carta a Timóteo, e é dessa masmorra que ele vai falar o que nós lemos no início, e que vamos agora concluir. A grande pergunta é: como é que esse homem se sente? Como é que ele se sente? Ele vai fazer uma avaliação da vida dele. Primeira avaliação que ele faz, em relação ao seu passado.
Olha o versículo 7 comigo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo o seguinte: a minha vida não foi de amenidades, não, foi combate. Eu não busquei vantagens, eu me sacrifiquei. Não parei no meio do caminho, não, completei a carreira. E não prostituí meu ministério também, não, eu guardei a fé. Aí vai fazer uma avaliação do seu presente no verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Veja você que ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar, eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, não, vou me entregar para Deus. E eu não vou morrer também, não, eu vou partir. Isso é um eufemismo. A palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, significa tirar o peso das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. Segundo, é desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? Fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Como aquele pastor que visitou um crente já em estado terminal e perguntou: ô pastor, o senhor está preparado para morrer? Ô meu irmão, o senhor está preparado para morrer? O irmãozinho ainda com um pouquinho de fôlego disse: não pastor, eu estou preparado é para viver. A casa que eu moro está desmoronando, mas já estou de malas prontas para me mudar para a casa do meu pai, eu já estou indo embora. Terceiro, ele faz uma avaliação do seu futuro, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, da qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Não importa se Nero me considera culpado, não importa se Roma me sentenciou à morte, o que importa é que o reto juiz já me justificou, e o que eu estou indo fazer não é ir para o cadafalso, eu estou indo receber a coroa da justiça. Agora, irmãos, esse homem não é um super-homem, ele é um homem, e o que eu acho maravilhoso, magnífico, é que as últimas palavras de Paulo, ele não teve nenhum constrangimento de expor a dor da sua alma, e ele tem dramas, e o primeiro drama que ele enfrenta, é o drama da solidão. Olha comigo o versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Olha lá o versículo 21, venha antes do inverno. Olha o versículo 11, quando você vier, filho, traz contigo Marcos, ele me é útil para o ministério. Eu amo esse versículo, porque me repete Atos 15, 36 a 41, houve um dia em que Paulo disse assim: eu não quero esse moço comigo, ele não serve para andar comigo, ele não serve para ser meu companheiro, ele é um estorvo no meu ministério. Agora Paulo está com cabelos brancos, cheio de cicatrizes, final da vida. Ele diz assim: Timóteo, quando você vier, meu filho, traz o Marcos, eu não quero morrer antes de botar minha cabeça no peito dele, ele é muito precioso para mim, eu preciso dele aqui. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Não parta para a eternidade deixando marcas de dor sem ser tratadas. Cure relacionamentos quebrados. Restaure pontes que foram quebradas, construa novas pontes. Dê um telefonema, mande um e-mail, faça uma visita, peça perdão. Trate o seu coração. A solidão é uma péssima companhia na hora da dor. Gente precisa de gente. Segundo drama que ele está enfrentando, irmãos, olha o versículo 10, é o drama do abandono. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado, não. Não é fácil ser abandonado por alguém que você amou, em quem você investiu. Não é fácil ser abandonado quando você está velho. Não é fácil ser abandonado quando você mais pede ajuda. Não é fácil ser abandonado quando você está desesperadamente precisando de um ombro amigo para repartir sua dor e buscar consolo e conforto. O abandono dói em qualquer setor da vida, seja conjugal, seja relacional, qualquer área. Mas Paulo está enfrentando a dor do abandono.
Terceiro lugar, olha comigo o versículo 14, ele enfrenta o drama da traição. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Dizem os estudiosos que foi esse cara que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, não permita que as pessoas que fizeram mal para você, propositadamente, intencionalmente, azedem a sua alma. Entregue esta causa a Deus. Não tente revidar, não tente retribuir, não tente vingar. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Se você for fazer isso, você vai fazer errado. Então entregue nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Esprema o pus da ferida da alma. Quarto drama que ele enfrentou, irmãos. O drama das privações. Olha comigo o versículo 13. Paulo enfrenta 3 privações aí. Primeiro, privação emocional, precisa de gente. Segundo, privação mental. E aqui, Jonas, você deu aquele conselho para a gente presentear com livro, dar livro, estudar mesmo e tal. Eu me encanto com Paulo, sabe por quê, irmãos? O cara sabe que vai morrer. E está perto. Ainda quer estudar um pouco mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. E eu costumo dizer o seguinte, pastor que não gosta de ler, confundiu o chamado. Confundiu a vocação. Se você não gosta de ler, para refletir sobre isso. Porque quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Paulo está morrendo. Está com o pé na sepultura. Está querendo estudar mais um bocadinho. Terceira privação, privação física. O maior apóstolo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, não tem uma capa velha para usar na chegada do inverno. Você sabe que em Roma as temperaturas chegam abaixo de 0 e dentro de uma masmorra é tão frio lá dentro quanto que fora. E você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. Eu acho até que se Paulo fosse olhado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso retumbante. O homem está pobre, o homem está cheio de cicatrizes, o homem está abandonado, o homem não tem roupa para vestir. Mas esse homem influenciou e influencia a história até hoje. Sabe o que às vezes eu me flagro? Às vezes você tem casa para morar, cama para dormir, roupa para vestir, comida sobre a sua mesa, e você está murmurando. Murmurando. Finalmente, Paulo compartilha o quinto e último drama dele, o drama da ingratidão. Olha o versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Pensa comigo o que é que Paulo deve ter imaginado. Segundo Timóteo 2,9, diz que ele está preso e algemado como um o quê? Malfeitor, como um bandido. Bandido. Ele não é preso como apóstolo, ele é preso como bandido. Só que tem uma audiência. Tem uma audiência. Aí ele deve ter pensado assim, bom, eu posso ficar tranquilo, porque eu tenho tanto filho na fé aqui, tem tanta gente que me ama, tem tanta gente que me conhece, tem tanta gente que sabe quem eu sou, que vai ter um exército de crente lá para me defender. Para dizer que eu não sou bandido, para dizer que eu não sou malfeitor. Quando ele chega na audiência, não tem ninguém. Eu acho que ele olha para a porta, vai entrar um crente, vai entrar um crente, não entra ninguém. Nada machuca mais o coração de uma pessoa do que sofrer ingratidão. Se você esperar a recompensa dos homens, você pode se frustrar. Mas louvado seja Deus, porque o verso 17 diz assim, mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Preste atenção, não está preocupado com ele, está preocupado com o quê? Com a pregação. Fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem.
e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Pode faltar para você o apoio dos homens, mas jamais faltará o socorro de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas jamais faltará para você o auxílio do céu. A Bíblia, propositadamente, não nos conta este momento final da vida dele, da vida de Paulo. Mas eu fico imaginando essa cena. E eu fico pensando, meu Deus, como é que foi esse momento? E eu penso que essa cena foi mais ou menos assim. Houve um dia em que aquele carcereiro, tão rude, tão insensível, tão acostumado com a morte, recebe um pedaço de couro, ou de papiro, de pergaminho, o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Esse homem se levanta da sua cadeira, pega um pesado molho de chaves numa mão, pega uma tocha de fogo na outra mão, e caminha por aquele longo, escuro corredor, frio corredor. Ele abre uma pesada porta de ferro, com a tocha de fogo, ele entra naquela masmorra escura e úmida, e grita assim: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é tirado dessa masmorra, ele percorre aquele longo corredor, ele chega no local de patíbulo, e o homem pergunta para ele: você tem algumas palavras de dizer antes de morrer? Paulo diz: eu tenho. Talvez esperando que Paulo fosse expressar a sua mágoa, a sua revolta, sua decepção. O velho apóstolo ergue os olhos aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no cepo. A espada de Roma tosou-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir. Foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz, lá em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Em dias em que o cristianismo está sendo tão atacado, ferozmente atacado, onde o evangelho está sendo diluído, comercializado, e pastores mercadejando a palavra, transformando a igreja numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócios, o evangelho misturado num produto que os crentes são consumidores. A vida de Paulo nos ensina o que é o verdadeiro evangelho. Que Deus nos ajude. Amém.